Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou Suzana, sou estudante do último ano de Medicina Veterinária e hoje eu tô aqui com o Nath. Nath! Você, Nath! O tema do vídeo de hoje vai ser eu compartilhando um pouquinho da minha vivência como estagiária de Medicina Veterinária, né? Quero relatar para vocês o que a gente mais vê na rotina clínica, no sentido do animal que chega extremamente mal para consulta. E quero compartilhar com vocês o que nós veterinários fazemos quando os animaizinhos de vocês chegam para o atendimento, tá bom? Então, bora começar o vídeo de hoje. Gente, a primeira coisa que eu quero falar é que, como futura veterinária e como atualmente estagiária de medicina veterinária, a gente vê muitas vezes o animal indo para a consulta quando ele está muito ruim. E isso é muito problemático, porque se a pessoa espera o bichinho dela ficar muito mal para poder ir no veterinário, nós veterinários a gente não consegue fazer milagre. Então assim, o bichinho chega, ele chega sempre quase morrendo. Então a pessoa, por exemplo, pega o passarinho, né? Vamos falar de calopsitas aqui no nosso canal. Nath, vem aqui. Então, por exemplo, você pega aqui um passarinho. Tô aqui com o Nath, tá? O dono de calopsita sabe que, por exemplo, se a calopsita ela tá muito quietinha no canto, se ela tá dormindo muito durante o dia, se as peninhas dela ficam eriçadas, se ela começa a vomitar, se ela começa a ter diarreia. Por exemplo, quando apalpa aqui, né, o peitoralzinho deles, que é esse músculo peitoral aqui, e sente o peito seco, significa que o animal tá magro. A pessoa tá vendo que isso está acontecendo com o bichinho dela. Só que ao invés de levar para o veterinário quando o animal foi lá e teve o primeiro dia de diarreia, a pessoa espera passar 4 dias para levar no veterinário, tá bom? Isso é muito problemático, porque assim, como eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal, as aves, elas escondem os sinais clínicos. Então uma calopsita, ela só vai começar a ter diarreia, só vai começar a emagrecer, a vomitar, por exemplo, quando a doença dela, o corpo já não deu mais conta de combater. Então o corpo dessa calopsita tentou esconder essa doença, só que chega num ponto que o corpo do animal está tão debilitado que ele começa a apresentar os sinais clínicos. E infelizmente, ao invés da pessoa pegar esse bicho no início dos sinais clínicos, a pessoa só leva a calopsita no veterinário depois que ela passa vários dias tendo esses sinais. Então fica vários dias parando de comer, esse animal fica vários dias tendo diarreia, vomitando. E para quem não sabe, quando o animalzinho ele tem diarreia e vômito, ele acaba ficando extremamente desidratado. Ou seja, ele acaba perdendo a água que o organismo precisa para o ambiente. Então, além disso tudo, o animalzinho ele pode começar a ficar sonolento, ele pode começar a ter sinais neurológicos, como, por exemplo, ficar tonto, desorientado, começar a andar cambaleando. Isso tudo pode ser de uma desidratação severa. E as pessoas não fazem essa correlação. Outra coisa também, uma particularidade das aves é que elas não são iguais aos mamíferos, elas não vão ter o estoque de gordura como o cachorro, como o gato, por exemplo. Então, uma ave, quando ela está doente, ela vai queimar toda a reserva de energia que ela tem. E depois que ela queima essa pequena reserva de gordura, o organismo da calopsita começa a queimar o glicogênio que está nos músculos. E por isso que você tem a atrofia do músculo peitoral das aves, principalmente, porque se trata do maior músculo do corpo das aves. Então você consegue ver o emagrecimento desse animal desse jeito. O que eu quero falar para vocês é que você, como dono do seu animalzinho, seja ele um passarinho, seja ele um cachorro, um gato, assim que o animal começa a apresentar um comportamento diferente ou um sinal clínico, você tem que levar esse animal o mais rápido possível para o veterinário. Porque, por exemplo, uma ave, ela tem pouca energia de gordura e ela começa a perder peso muito rápido. E ela começa a desidratar muito rápido, porque o metabolismo desse bichinho é extremamente rápido. Então, ele fica doente e piora muito rápido. Então, para uma calopsita, se você esperar 3, 4 dias para levar no veterinário, esse animal já vai estar tão debilitado que ele pode ter maior chance de óbito. Então, é muito difícil para o veterinário fazer milagre. A gente estuda, a gente se dedica para salvar a vida desses animais, mas veterinário não é Deus para fazer milagre para vocês. Então, assim, seu animalzinho começou com algum sinal clínico, leva direto para o veterinário. Se tratando de calopsita, nós temos algumas doenças que são muito agressivas e que acontecem muito rapidamente. Se você pegar, por exemplo, megabacteriose e clamidiose, são duas doenças em calopsita que são muito agressivas. Então, se você esperar 3, 4, 5 dias para levar o seu bichinho no veterinário, ele vai morrer, porque não dá tempo de recompor o organismo desse bichinho. Então, por exemplo, megabacteriose
se trata de um fungo, na verdade, e que vai causar um emagrecimento violento desse animal. Você vai começar a ver alimento mal digerido nas fezes e a pessoa muitas vezes vê o cocô aparecendo com comidinha no meio, a calopsita começa a vomitar, deu 2 dias, já tá com o peito seco. Ao invés de levar a calopsita no veterinário no primeiro, no segundo dia, a pessoa espera o bicho piorar de um jeito para levar só no 4º dia. E nisso o animalzinho já chega praticamente em óbito pra gente e não tem o que fazer. Mesma coisa para clamidiose. Clamidiose, o animal começa a defecar, muita diarreia, com muito muco, bichinho vomita, ele emagrece, ele desidrata e a pessoa sempre leva de última hora. E o que acontece? O bichinho morre e no final a pessoa culpa o veterinário por não ter salvado o bichinho. O meu apelo aqui pra vocês é falar assim, a calopsita tá saudável. Ela tá cantando, ela tá gordinha normal, ela tá agitadinha, tá brincando, ela está saudável. Sempre leve pelo menos uma vez por ano esse bichinho no veterinário para que a gente possa fazer a avaliação desse seu bichinho e pedir os exames de rotina, tá bom? Então, por exemplo, o Nath chegou pra mim para eu examinar ele. Qual que é a primeira coisa que o veterinário vai olhar para ele? Vai olhar o aspecto geral, ver se esse animal tá esperto, se ele tá reativo. Tá vendo? O Nath, ele tá reativo. Eu tô botando a mão e ele tá indo pra cima. Se você tá com uma calopsita que você chega perto, ela nem tchum, esse bicho já tá muito apático. Outra coisa também que a gente vai avaliar na calopsita vai ser a hidratação dele. Então a gente vai olhar a pele do pezinho dele para ver se a pele está hidratada, se a pele está ressecada, olhar os olhinhos. Se o olhinho está muito fundo, significa que esse bichinho está desidratado. A gente vai avaliar também a presença de muco na cavidade oral. Se na cavidade oral a gente tem a presença de alguma placa, que pode ser sim sinais de algumas doenças. Outra coisa também que o veterinário vai fazer vai ser auscultar a sua calopsita. No caso, esse daqui é um estetoscópio neonatal, é pequenininho, para auscultar bicho pequeno, né, Nath? Esse aqui é para neonatal de humano, mas a gente usa para ver bicho pequeno. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o pequenininho e vou auscultar o coraçãozinho do Nath, vou auscultar o pulmãozinho do Nath, se ele não sair voando, obviamente. Ai. Antes que falem qualquer coisa, ele tá de asa cortada, então ele foi daqui a 2 metros para lá, tá, gente? E eu tô gravando num ambiente controlado, aqui não tem risco nenhum de acontecer nada com ele. Então voltando aqui, Nath, e depois que ele deu a planada dele, o veterinário ele vai avaliar o coração, avaliar o pulmão, os sacos aéreos dessa calopsita, para ver se não tem nenhuma secreção, nenhuma crepitação, porque é sinal de doença respiratória, tá? Outra coisa que o veterinário vai avaliar vai ser a temperatura do seu animalzinho, se esse animalzinho tá com febre ou se esse animalzinho tá com frio, e se ele está gelado. Um animalzinho que ele está hipotérmico, que a gente fala que é quando a temperatura corporal está abaixo do esperado, ele tem diversos problemas, como por exemplo, ele não consegue se esquentar, o organismo dele já queimou toda a reserva de energia que ele tinha para se esquentar e por isso que a temperatura dele está caindo. Com a temperatura caindo, a gente tem menor metabolização dos fármacos, por exemplo. Então, se você administra um remedinho, seja lá um remedinho para dor, um anti-inflamatório, um antibiótico, esse medicamento muitas vezes ele não é absorvido e usado pelo corpo porque falta temperatura para metabolização, tá bom? Outra característica também é que com a falta de calor no corpinho desses animais, você tem redução da atividade dos órgãos. Então, por exemplo, você tem hipomotilidade dos intestinos, você pode ter até arritmia cardíaca, dependendo do estado desse animalzinho. Já por outro lado, se você tem uma hipertermia, que é quando você tem uma febre, você começa a ter desnaturação proteica do corpo desse animal. Vocês podem até mesmo observar o bichinho ficando com sinais neurológicos, o bichinho ficando com ataxia. Então assim, o veterinário ele vai avaliar o estado geral do seu paciente quando você trazer para consulta e, de preferência, pedir os exames de rotina. Quais exames seriam esses? Para a gente poder ter um panorama da saúde do seu bichinho que está saudável. A gente vai pedir um hemograma, que a gente vai olhar as hemácias, que são as células que carregam o oxigênio, e a gente vai olhar as células de defesa, para ver se esse animal está com alguma inflamação, com alguma infecção no organismo dele, tá bom? Outra coisa também, exame bioquímico da função hepática e da função renal. O veterinário ele vai pedir esses exames para ver como é que está o fígado da sua calopsita, se o fígado está funcionando bem e se o fígado está sendo lesionado de alguma forma. Por exemplo, uma calopsita que só come sementes, elas têm sim predisposição a ter a clínica de lipidose hepática. Lipidose hepática é conhecida como degeneração gordurosa, ou seja, degeneração, você tem a morte do fígado. Nesse exame de rotina, a gente conseguiria pegar e falar, o fígado dele não tá bom, é melhor a gente investigar o que pode ser.
Então, por exemplo, o Nath está saudável e eu vou lá e faço uma bateria de exame nele e acabo achando alguma coisa, é muito melhor para o tratamento dele eu achar isso no início do que esperar ele começar a ficar com sinais clínicos da enfermidade. Então, por exemplo, na lipidose hepática, o fígado para de funcionar direito, começa a ter várias cicatrizes nesse fígado e você vai ter um animal que as penas vão ficar amarelo grifa-texto, um animal que tem problema de empenamento, um animal que começa a ter descamação do pezinho, as unhas e o bico crescem demais. Um animal que pode ter problemas de coagulação do sangue, então às vezes se corta e não para de sangrar. Tudo isso são sinais que envolvem o mau funcionamento do fígado, por exemplo, pela lipidose hepática. Você vai esperar um animal chegar nesse ponto, é muito pior de tratar do que um animalzinho que está saudável e eu fiz a bateria de exame e achei o fígado lesionado. Muito mais fácil de reverter o quadro dele com os exames de rotina, que são de check-up, tá? Além desses 2 exames de sangue, é muito legal da gente pedir o exame de fezes. O exame de fezes a gente procura principalmente ovos e cistos de protozoários e vermes e também a gente pode fazer uma coloração de bactérias para ver se está tendo a excreção de alguma bactéria problemática ali nas fezes da sua calopsita. A respeito da minha experiência com o estágio, eu estou vivendo experiências muito legais para minha futura profissão. Eu estou tendo bastante experiência com cão, gato, o cavalo já foi. E está sendo bem legal da gente aprender a manipular os animais, a fazer medicação, fazer diagnóstico e ver principalmente as cirurgias, que é a área que eu mais gosto. Mas o que me deixa mais revoltada nisso tudo, durante os estágios, é que eu vejo muita gente levando o animal de última hora para consulta. E o que acontece? Ou a pessoa espera o animal piorar tanto para levar no veterinário, que o veterinário não tem mais o que fazer. Nesses últimos 2 dias, 2 animais morreram na minha mão e a gente fazendo ressuscitação neles. Porque assim, a pessoa deixou o animal doente por muito, muito tempo, chegou no hospital veterinário e literalmente pro bicho morrer. Então assim, o bicho já não estava comendo há dias, já não estava defecando direito, já não estava urinando direito, o animal estava assim, parado. Você puxava a pele do animal para ver hidratação, a pele não voltava. Significa que o animal está extremamente sem água no corpo, porque ele não tem essa prega cutânea retornando da maneira correta. Então assim, meu conselho para vocês e como experiência minha do estágio que eu estou fazendo em veterinária. Não demorem para levar o bichinho de vocês. Levem assim que vocês perceberem que o animal não está bem. E de preferência, para um animal que está saudável, faça check-up 1 vez por ano. Leva esse bichinho no especialista, sei lá, se é uma calopsita, leva no veterinário especializado em animais exóticos, para que ele possa fazer a avaliação geral desse bichinho e pedir os 3 exames praxe. Exame de fezes, hemograma e o exame bioquímico, para ver rim e fígado principalmente, tá bom? É o meu conselho que eu tenho para vocês. E como futura veterinária, eu espero muito que vocês escutem com carinho o que eu falei aqui nesse vídeo e tomem posturas que salvem a vidinha do bichinho de vocês. Principalmente ave, gente. Ave é um bicho que piora muito rápido. Às vezes teve diarreia hoje, beleza. Teve diarreia hoje, observa. Se amanhã teve diarreia de novo, meu filho, é veterinário. Não vai ficar esperando o 3º, 4º, 5º dia para você levar para o veterinário, tá? Meu conselho é esse. Se você tem uma calopsita e a calopsita vomitou hoje, vomitou amanhã, amanhã tu pega e leva pro veterinário, tá bom? Porque às vezes vomitou hoje foi algo esporádico. Tipo, passou um estresse e teve uma diarreia, teve um vômito ali. Mas se repetiu, o negócio já tá ficando grave. Leva direto pra gente poder examinar. Não existe remédio para diarreia. Suzana, minha calopsita tá tendo diarreia, me passa um remédio? Gente, não é assim que funciona. Eu cansei de falar muitas vezes, não existe um remédio para diarreia. Você pode ter diarreia por 1001 motivos, tá bom, gente? Então, assim, tem que levar no veterinário para ele fazer a avaliação e de fazer o diagnóstico por meio dos exames, tá bom? É isso, né, Nath? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijinho e tchau, tchau, né, Nath?